Mateus 25, a partir do versículo 14. O texto nos diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, onde temos a oportunidade de estar diante da tua presença, aprendendo mais acerca da tua palavra, Senhor. Cuida dos nossos corações nesse momento, Senhor, da nossa mente, para que estejamos atentos ao que a tua palavra quer nos ensinar na noite de hoje, ó Pai. É assim que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, nós encerramos uma série de exposições acerca de mordomia cristã. Não sei quantos tiveram o privilégio de acompanhar pela internet. Depois, obviamente, né, vocês estão em culto aqui. Quer dizer, estão na escola dominical, que a gente fez a exposição pela manhã. E da última vez que eu vim, eu fiz uma dessas pregações aqui, preguei para vocês acerca disso. E como não foi gravado hoje pela manhã, a gente estava sem acesso à igreja hoje, e a gente teve que cultuar em outro local, eu vou expor para vocês também esse texto tão rico e que pode nos abençoar tanto. Mas fica para você o encorajamento, para depois você ir lá na nossa conta do YouTube fazer e acompanhar as outras 8 mensagens. A de hoje foi a 9ª, sobre mordomia cristã. E hoje, irmãos, o tema proposto é que devemos ser mordomos fiéis até a volta ou até a vinda do nosso Senhor. E eu queria lembrar você o seguinte: não sei se você para pensar nisso, mas nós vivemos entre as 2 vindas do nosso Senhor. A sua primeira vinda, quando Ele nos deixa
determinadas responsabilidades e hoje a gente aguarda a sua segunda vinda. Então, entre a primeira e a segunda, existe um período de responsabilidade espiritual. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar aqui. Porque o Senhor veio ao mundo, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu voltar. E enquanto a gente aguarda a sua volta, Ele nos deixou uma missão. Obviamente, essa missão ela vai para além de proclamar o seu evangelho, né? Como a gente vai tratar sobre mordomia, é sobre isso. Esse texto você vai encontrar tanto aqui em Mateus quanto em Lucas 19. Em Lucas 19 é um texto ainda mais severo, mais grave, né? Muito mais forte. Depois você pode ter a oportunidade de fazer essa leitura a partir do versículo 11. E esse texto, irmãos, ele nos mostra que o tempo presente não é uma oportunidade para passividade espiritual. Nós não deveríamos ficar, como Paulo exortou em uma das suas cartas, sentados aqui de braços cruzados, esperando a volta do nosso Senhor. Se você está assim, tem alguma coisa errada na sua vida. Então considere o seguinte: se o Senhor partiu, mas antes de partir confiou algumas coisas a nós, isso significa que toda a nossa vida, os nossos dons, o nosso tempo e os nossos recursos pertencem ao Senhor. E um dia, quando Ele voltar, nós teremos de prestar contas a respeito disso. Então, qual é a pergunta central dessa parábola que nós acabamos de ler? E a pergunta é a seguinte, irmãos: o que é que nós estamos fazendo com aquilo que pertence ao Senhor enquanto aguardamos a sua volta? E em primeiro lugar, irmãos, eu quero que você reflita acerca do seguinte: o Senhor partiu e confiou recursos aos seus servos. Os versículos 14 e 15 nos lembram do seguinte aqui: chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então nós temos 3 questões a serem tratadas aqui nesse primeiro ponto. A primeira delas é a seguinte: a ausência física de Cristo aqui não é abandono do nosso rei a respeito de nós e da sua igreja. Porque a parábola, ela apresenta um Senhor que está distante, mas esses servos permanecem, porque responsabilidades foram entregues a eles. Então, a ascensão de Cristo não significa abandono, mas Ele nos deixou com responsabilidade aqui. Então a gente vive num período entre a ascensão e a volta. E esse período deveria ser um tempo de mordomia fiel. Uma segunda questão aqui, dentro desse primeiro ponto, é que se o Senhor nos entregou responsabilidades, quais são estas? O Senhor não mandou que os servos esperassem. Ele não disse aos servos que foram entregues os talentos: fiquem de braço cruzado. Ele entregou recursos para serem administrados, e o reino de Deus não possui espectadores. Possui mordomos. E cada servo recebeu alguma coisa. Um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Nem todos nós receberemos a mesma quantidade de responsabilidades. Líderes terão mais responsabilidades e outros terão um pouco menos, mas dentro do mesmo reino. E dentro dessa responsabilidade, irmãos, a terceira questão é que tudo pertence ao Senhor. O Senhor confiou os seus bens a nós. Isso é o que o texto está falando. Os bens continuavam pertencendo ao Senhor. Essa é a essência, irmãos, da mordomia bíblica. Deus é dono e nós somos os administradores.
Deus é o dono do nosso tempo, dos nossos dons, do nosso dinheiro, da nossa família, das nossas oportunidades, do nosso ministério, do nosso conhecimento e até mesmo da nossa influência. Nada é verdadeiramente nosso. E a gente tem uma questão aqui. Se muitos cristãos vivem como proprietário daquilo que deveriam administrar, se você usa, por exemplo, a sua vida, o seu dinheiro, os seus dons e o seu tempo para si mesmo, a gente tem um grande problema aí. Porque a pergunta que surge é a seguinte: como você tem administrado aquilo que pertence ao rei, se nada é seu, se nada é nosso? A mentalidade do proprietário é uma forma sutil de idolatria e ela coloca o eu no centro onde deveria estar o Senhor. E isso serve, irmãos, até para os nossos filhos. Então, se você, adolescente, criança que está aqui na noite de hoje, lembre do seguinte: Deus também deu coisas importantes para vocês. Vocês precisam aprender a cuidar do tempo de vocês, dos estudos, dos brinquedos, da família e até mesmo dos amigos. Quando a gente obedece, irmãos, quando a gente aprende a dividir, a gente ajuda, a gente fala a verdade e a gente presta atenção na palavra. Estamos sendo fiéis ao Senhor e administrando bem o que Ele nos confiou. E veja que interessante, saindo desse primeiro ponto e indo para o segundo, o que o texto está nos mostrando aqui é o seguinte. O segundo ponto é que existe uma prestação de contas, como o texto nos mostrou. Mas existe um lado a se ficar. Você está do lado fiel ou do lado negligente? De que lado você está? O versículo 19 nos mostra isso com muita clareza. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E a gente tem mais 3 perspectivas aqui dentro. A primeira é que Cristo voltará, Ele não foi e vai ficar lá. A segunda é que o servo fiel, ele multiplica. E o terceiro é quando ele nos mostra o pecado daquele que tem sido negligente. Se Cristo voltará, irmãos, significa que Ele não apenas veio, mas a promessa que Ele fez vai ser cumprida. E quando Ele voltar, Ele vai nos julgar, Ele vai avaliar e Ele vai pedir contas a nós. Então, essa perspectiva bíblica não é apenas a respeito da esperança da sua volta, mas é também a respeito da nossa responsabilidade como mordomos fiéis. Então essa é uma primeira questão. A segunda, que fala a respeito de que os servos fiéis multiplicam, é que os 2 primeiros receberam uma quantidade e dobraram. Mas o terceiro ficou com medo. E ambos, os 2 primeiros, ambos ouviram que eles eram servos bons e fiéis. E o interessante é que o elogio não tem a ver com a quantidade. E você é tentado a pensar isso no texto. Não é porque eles dobraram, não é porque eles bateram a meta, não é porque eles ultrapassaram a meta, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que o Senhor está nos mostrando aqui e medindo é a fidelidade. O que foi pedido foi executado. Pode ser que o Senhor só nos peça uma coisa. E talvez a gente não esteja cumprindo aquilo que o Senhor nos pediu. E o terceiro e último, irmãos, é que o servo ele enterrou o seu talento e foi chamado de mau, negligente e inútil. Isso nos mostra algo profundamente sério aqui no texto. É que o pecado não é apenas praticar o mal, é também negligenciar o bem. Estava lembrando de uma história quando estava estudando isso aqui.
é que normalmente as pessoas nos perguntam quando alguém que trabalha com a gente foi demitido, e eu estava lembrando de um antigo funcionário lá da igreja, que perguntava assim, o que foi que ele fez para ser demitido? Peraí, a pergunta está errada. Não é o que ele fez, é o que ele estava deixando de fazer. Porque muitas vezes a gente pensa que o erro está só em fazer o que não foi pedido. Mas o erro também está, irmãos, em não fazer o que foi pedido. E a única coisa que o Senhor esperava é que aquele terceiro servo executasse o que estava sendo pedido. E veja que interessante como isso vai na nossa vida de maneira certeira. Existem talentos sendo enterrados dentro dessa igreja e eu vou provar a você agora aqui. Se os seus dons não estão sendo utilizados aqui nessa igreja, você é membro dessa igreja, você está em pecado. Se você servia em algum ministério e não serve mais, você está em pecado. Não precisa voltar para o mesmo ministério não, viu, meu irmão? Você tocava aqui, não obrigatoriamente precisa voltar a tocar, você pode servir em outra área da igreja. Talvez você tenha desperdiçado oportunidades que o Senhor tenha dado a você. Ou seja, não é só a respeito de dentro da igreja. Às vezes tem coisa para você fazer aqui a respeito da igreja e você não precisa nem pisar aqui durante a semana. Você pode pegar o material e levar para casa. Eu até brinquei hoje de manhã com o pessoal lá na igreja. Eu disse assim, por enquanto a gente não consegue ensaiar online. Imagina o irmão Adriano, né? Ficasse em casa e os outros irmãos do grupo na sua própria casa pudessem ensaiar. Seria uma bênção. Mas a gente não consegue isso ainda. Precisa ir para algum lugar, para alguma casa, ou vir para cá, todo mundo junto, para poder ensaiar. Mas tem outras demandas da igreja que você não precisa vir para cá. Talvez você esteja vivendo uma vida espiritualmente acomodada. Talvez isso seja uma questão. A negligência espiritual, irmãos, nunca é neutra. Enterrar talentos também é rebelião contra o reino. Então pode ser que você saiba fazer alguma coisa. Pode ser que Deus tenha chamado você para o oficialato, por exemplo. Aí você pode dizer, mas pastor, a gente não tem nem presbítero e nem diácono aqui ainda. Mas você já pode servir, meu irmão. Você não precisa ser oficial da igreja para servir, não. Ou você tem algum outro dom que você possa ser útil aqui na igreja. E sabe que uma das questões sérias aqui é porque o cego negligente aqui do texto bíblico, ele distorceu o caráter do Senhor. Ele chamou de duro. E todo coração infiel tenta criar desculpas para justificar a sua desobediência. E o problema nunca é que foi falta de oportunidade. O problema é que é falta de fidelidade. Então, às vezes, numa fração de segundos, você vai pensar umas 50 mentiras quando você tem a oportunidade de falar a verdade. Às vezes você foi machucado numa outra igreja e você diz assim, nunca mais eu vou servir. Às vezes, ou muitas vezes, as pessoas vão nos ferir, mas você está servindo a essa pessoa que feriu a você ou ao Senhor? Às vezes a gente vai querer botar desculpa na nossa família. Como diria Adão, né? Foi a mulher que me deste. Sendo que Adão continua sendo astuto, né? Ele não coloca só a culpa na mulher, né? Eu poderia dizer, mas foram os meus filhos. A gente sempre tem uma desculpa muito boa para dar. Mas considere o seguinte, se a igreja está funcionando e está limpa, e tem pouca gente servindo aqui, e você não está fazendo nada, a gente tem um super problema. Porque eu tenho pessoas sendo sobrecarregadas. E não é um problema só daqui não, irmão. Ninguém me contou nada não. É um problema de Casa Caiada lá também. Se você for numa igreja irmã, a gente vai sofrer da mesma maneira. Porque isso é um mal do nosso tempo. A gente tem dois problemas em relação a isso aí. Se você está vendo tudo funcionando, aí você pensa, não, está tudo bem. Tudo funcionou. Eu posso pedir algum irmão da igreja aqui para não fazer nada domingo que vem e você vai ver um bocado de coisa que vai funcionar.
Ou então você diz assim: deixa que está tudo bem, eu estou muito bem aqui. E quer ver isso acontecer na prática, numa frase sutil que você diz, mas é porque o erro começa aí. É quando você diz assim: eu vou lá na igreja assistir o culto. Você, meu irmão, não é telespectador do culto, não. Você está participando do culto. Então não existe a perspectiva de assistir o culto. Ou você veio cultuar conosco e ser um participante ativo. Você não cantou junto conosco? Os irmãos estavam conduzindo aqui, nós como igreja, e a gente não cantou junto? Ou você estava só assistindo os irmãos cantarem e tocarem aqui? Ou não? Porque nós somos participantes do culto. Então, quando eu venho aqui com vocês, irmãos, eu não venho assistir o culto. Eu venho prestar culto com vocês. E muitas vezes a nossa perspectiva ela já está errada aí. Porque o nosso serviço a Deus, os nossos dízimos ao Senhor, as nossas ofertas, diz a respeito disso. Porque se eu tenho parte da igreja aqui que dizima, e eu tenho outra parte que não dizima, o que é que você está dizendo para mim? Eu não sei quem dizima e quem não dizima aqui não, viu, irmão? Estou só conjecturando aqui. É que eu tenho parte da igreja que sustenta o serviço ao Senhor, e eu tenho outra parte que não sustenta. É a mesma perspectiva dentro da mordomia. Sabe o que é interessante? Dentro do terceiro aspecto, aqui, é que nós seremos cobrados que devemos ser achados fiéis. E se você for lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, o texto vai nos lembrar do seguinte: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe uma coisa interessante? É que Paulo aqui em Coríntios está usando essa imagem, e a perspectiva do dispenseiro é a perspectiva do administrador da casa. Era aquilo que José fazia antes de ser preso e se tornar a segunda pessoa do império. E era por isso que as coisas prosperavam, porque o Senhor tinha colocado a mão sobre José. Pessoas que cuidam bem dos bens do Senhor e que prestam contas. Assim somos nós diante de Deus, ou deveríamos ser administradores responsáveis e não proprietários independentes. Esse é o critério do reino, irmãos. Paulo não diz aqui que o mordomo precisa ser brilhante, famoso, admirado ou poderoso. É como se a gente pensasse o seguinte: a coisa só vai dar certo aqui em Surubim, essa igreja só vai bombar e crescer quando a gente tirar o reverendo Augustus lá de Orlando, dos Estados Unidos, e trouxer para cá. O negócio vai dar certo. Irmãos, a igreja de Surubim só vai dar certo quando a membresia dessa igreja se tornar dispenseiros fiéis. E ninguém sabe do que se trata e se passa na sua vida. Quem sabe é o Senhor. O grande requisito do reino aqui, irmãos, é uma única palavra: fidelidade. O Senhor espera que você seja fiel. E esse é o critério que importa na eternidade. Não é o tamanho do nosso ministério, mas é a integridade da obediência diante de Deus. O mundo muitas vezes vai medir a nossa fama, os nossos números, a nossa influência, a nossa visibilidade, mas Deus mede fidelidade, perseverança e integridade. E o céu está cheio de integridades invisíveis. Talvez ninguém saiba que você é a pessoa que varre o templo aqui todo domingo. Talvez ninguém tenha visto isso. E ninguém precisa ver, irmãos. E o Senhor espera 3 coisas de nós aqui também. Talvez você seja a pessoa que ninguém esteja vendo a sua oração, mas Deus está vendo a sua oração, meu irmão. Talvez você seja a pessoa que ninguém reconhece o seu serviço, mas o Senhor está vendo. E Paulo entende aqui que o julgamento definitivo pertence a Deus.
E isso vai servir para os nossos filhos também. Deus não vai olhar apenas para quem aparece mais. Deus olha para quem é fiel. Talvez ninguém veja, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que você é obediente. Talvez ninguém veja que você fala a verdade ou ajuda alguém. Mas Deus tem visto, e isso é precioso ao Senhor. E a última e quarta perspectiva do texto nos lembra do seguinte: essa mordomia nos mostra, e ela serve para nós como uma antecipação do reino. O versículo 21 de Mateus nos lembra do seguinte: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, e você entrará no gozo do teu Senhor. Essa mordomia fiel, ela começará no pouco. Administrar aquilo que foi confiado a nós com integridade e diligência. Isso vai resultar em quê? No peso eterno das nossas ações presentes. Nenhuma oração, oferta, fidelidade, renúncia, perseverança ou obediência, ela é insignificante. Nada do que façamos para o nosso Senhor em obediência, irmãos, é insignificante. Porque tudo tem um significado eterno. E isso vai chegar justamente na entrada do gozo do Senhor. A maior recompensa não é a riqueza que podemos atingir, mas é o próprio Senhor. Comunhão, alegria diante do nosso Deus, plenitude e participação na alegria de Cristo. E aí você tem um lado para escolher. O mundo vai nos dizer o seguinte: acumule. Enquanto Cristo nos diz, administre. Esse mesmo mundo, irmãos, nos dirá o seguinte: viva para si próprio. E o Senhor nos diz: viva para a eternidade. O mundo tem nos dito: busque visibilidade. E Cristo tem nos dito: seja fiel no escondido. A mordomia fiel, irmãos, ela antecipa o reino que virá. O cristão que administra bem os recursos do Senhor vive o agora segundo os valores eternos, em contraste com os valores passageiros do mundo. E sabe qual é uma das maiores mordomias que eu e você tivemos a oportunidade de receber do Senhor e que o Senhor nos confiou? É a nossa família. Essa é uma das melhores coisas que o Senhor nos deu para administrar. E dentro da nossa casa, mesmo que você ainda não tenha filho, os filhos estão dentro dessa casa, que é uma das maiores coisas que o Senhor nos deu para sermos mordomos fiéis. E uma das maiores bênçãos que o Senhor nos deu, ou que deu às crianças, são os pais que têm a oportunidade de ensinar a palavra aos seus filhos. Se você não tem lido a palavra com seus filhos, comece a fazer, meu irmão e minha irmã. Não precisa ser muito tempo. Você não precisa copiar o culto aqui. Leia um pouquinho todo dia com seu filho. Ore com ele. Porque a família também é campo da mordomia, irmãos. Onde se aprende desde cedo a fidelidade que o Senhor requer. E servir a Jesus, irmãos, vale a pena demais. Obedecer a Jesus é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Amar a esse Cristo é o que melhor podemos fazer na nossa vida. Porque a fidelidade presente possui um peso que a eternidade revelará em toda a sua glória. E isso chegará até onde para nós? Chegará na seguinte questão. E aqui a gente conclui. O Senhor, Ele partiu.
Cristo ascendeu e confiou a nós aquelas responsabilidades que vimos lá no começo, porque somos servos. Recursos nos foram confiados. E é tudo que temos, irmãos. É o nosso tempo, os nossos dons, o nosso dinheiro e a nossa influência. Pertence ao próprio Deus e deve ser administrado para a glória dele. E ele voltará, irmãos. Estamos aguardando a volta de Cristo. E ele pedirá contas da nossa administração. Seja ela fiel ou seja ela negligente. Ele pedirá contas a nós. Naquele dia, irmãos, a pergunta que será feita não será quanto acumulamos, quanto aparecemos, ou quanto de aplauso recebemos. Mas será, na verdade, você foi fiel? A pergunta será essa. Talvez o mundo, irmãos, nunca veja a nossa fidelidade, mas Cristo tem visto. Talvez ninguém reconheça o seu serviço, mas o Rei reconhece. Essa escatologia, ou essa teologia do fim dos tempos, da mordomia, não é um tema para teólogos distantes de nós, mas é uma realidade que deve moldar cada segundo da nossa vida presente. A gente tem vivido, irmãos, diante do retorno do nosso Rei. E essa perspectiva deve transformar a forma como usamos cada um dos nossos dons, recursos e cada uma das oportunidades que Ele tem nos confiado. O Cordeiro foi morto, é também o Rei que voltará. E diante dele, todo mordomo fiel, seja o mais conhecido ou o mais anônimo, o mais influente ou o mais simples, ouvirá as palavras mais preciosas que um ser humano pode ouvir. Servo bom e fiel. Será que quando nós estivermos diante do nosso Senhor, ouviremos isso ou outra coisa? Irmãos, que essa exposição renove o compromisso do nosso coração. Que tenhamos o nosso Deus em vista e que a gente não perca essa perspectiva da mordomia fiel, vivendo cada dia, irmãos, como um administrador responsável diante dos olhos do nosso Senhor que voltará. E essa fidelidade a Deus nos faz ou nos coloca diante da mesa do Senhor. Talvez você esteja impossibilitado de participar da mesa hoje. Ou talvez você ainda não seja membro aqui da igreja. E isso tem a ver em como você tem levado a sua vida. Em como você tem encarado a realidade, o dia a dia. As idolatrias do seu coração. Se você tem vivido em função das suas idolatrias, o seu Senhor talvez seja elas, e não o próprio Cristo. E isso nos confronta. E isso deveria nos lembrar, domingo após domingo, quando estamos diante do Senhor, que o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele tem poder para nos salvar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai bendito, Deus santo, queremos te agradecer,